Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho prometido bastante esse vídeo pra vocês, que é como eu perdi 45 mil reais em um trade, mas tem tido alguns problemas. Eu tava com um problema de internet aqui em casa e tal, eu acabei não conseguindo dar upload nesse vídeo. Eu falei, vou refazer o vídeo para enviar para eles logo de última mão, com atualização de mercado ao mesmo tempo. Então é por isso que demorou um pouquinho mais para eu conseguir mandar para vocês. Mas enfim, bora pro que interessa, né? Lucas, o que interessa? Seguinte, geralmente a gente vê na internet as pessoas ensinando como você ganhar dinheiro em cripto, ou seja, como ganhar dinheiro com trade, como eu ganhei 500 mil reais em um mês, em um ano, como eu fiquei milionário com trade de criptoativos em um ano. A gente vê muito isso, né? Mas ninguém ensina no tete a tete como realmente funciona, ninguém mostra quando perde. E eu tô aqui para mostrar qual que é a real. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com esse mercado, eu falo sobre Bitcoin desde os meus 13 anos de idade. Eu aprendi a analisar gráfico com 13 anos de idade. Então eu tô um bom tempo nesse mercado. E assim, tem vezes que eu perco. E toda vez eu tô aprendendo, sabe? Então venho compartilhar com vocês. Algumas coisas que eu já sabia, lógico. Só que às vezes você se pega, muitas vezes por conta de falta de sono regulado ou alguma coisa, algum problema na própria operação, na própria plataforma e você acaba se ferrando, tá? Mas eu vou te trazer algumas coisas para você precaver isso e ao mesmo tempo vou ensinar para vocês como vocês devem operar, em que sentido. Não é só gráfico, tá? Ponto. Tem muita gente que fala, é só gráfico, é só gráfico, é só gráfico. Não é só gráfico, tá? É só gráfico quando não tem nenhuma notícia, o mercado não tá do jeito que tá, recessão mundial e etc. Aí realmente é só gráfico. Tá todo mundo na euforia, gostoso pra caramba, então bora operar do jeito que a gente quer. O problema é que quando o mercado tá do jeito que ele tá atualmente, fervendo em que sentido? De a gente saber que estamos prestes a uma recessão e daí o Federal Reserve ele dá um indício de folga e depois ele vai lá e aumenta a taxa de juros. O CPI, que a gente costuma falar, né, que é o IPC aqui no Brasil, que é índice que é o índice de preços ao consumidor, caindo e ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo assim, velho, você tem que ficar atento a essas coisas, isso é fato, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, qual foi a operação que eu perdi 45 mil reais. Não vou mostrar só isso pra você, tá? Ao mesmo tempo, eu vou mostrar pra você qual foi a notícia que eu me ferrei, porque foi uma notícia como eu me ferrei, tá? Foi uma notícia que me lascou. E tá tudo certo. Eu vou mostrar que eu poderia ter realmente precavido isso, ter me antecipado a isso, tá? Com simples stop. Vou mostrar aonde eu teria colocado o stop, tá? Então, assim, além disso, eu vou mostrar uma visão que eu tenho de mercado atual, o que eu acho para final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, enfim. Fechou? Então, bora que bora, que eu vou mostrar para vocês o que tá rolando com o mercado agora, tá? Então, deixa eu até puxar um pouquinho minha tela para cá. Vou ir direto pro gráfico, depois eu volto aqui nessa região, fechou? Então aqui, estamos no gráfico do Bitcoin, tá? Estamos no gráfico semanal. Deixa eu tomar um cafezinho. Não sei porque tá demorando para carregar. O meu TradingView ele tá bem estranho ultimamente. Ultimamente não, nesses últimos dias, por conta do lance da internet que eu expliquei para vocês nos stories. Então assim, isso tem me estressado pra caramba. Porque, enfim, é internet, né? Mas eu vou esperar um pouquinho aqui. Vou dar uma cortada e quando eu conseguir arrumar isso aqui, eu volto. Fala rapaziada, eu voltei aqui já com o gráfico todo bonitinho. É porque geralmente eu deixo meu PC ligado, então ele tá lá muitos e muitos e muitos dias ou meses sem desligar. Então acaba acontecendo isso. Mas enfim, bora lá. Ele às vezes começa a sobrecarregar muito a RAM, enfim. Seguinte, podemos ver o gráfico semanal do Bitcoin atualmente. O que está acontecendo? A gente está com a média 8 semanal aqui encostando. A gente pode ver que ela tem mexido, ela tem respeito, o mercado respeita bastante ela. Ao mesmo tempo a gente está vendo a EMA 20
tá indo ali encostar, ok? A gente tá com um volume razoável, essa semana o volume foi baixo, como a gente tá podendo ver aqui. Vai fechar o gráfico no domingo, é terça-feira ainda, então tá de boa, tá? A gente tem que ver o que pode ocorrer. A gente consegue até ver algumas notícias que pode afetar o mercado. Aqui tá Headlines for Bitcoin, tá? Então algumas coisas que podem influenciar o mercado de alguma forma, tá? E o TradingView ele mostra isso para você, que é bem legal, acho bem legal isso. Mas existem outros sites que eu posso até fazer um vídeo mostrando outros sites que eu utilizo para notícia em específico, tá? Que mostram em tempo real as notícias. Mas bora que bora. Seguinte, Bitcoin, tá? Ele teve essa queda aqui, isso é fato. De janeiro para junho ele vem caindo, tá? Então desde janeiro o Bitica ele vem caindo, ó, desde janeiro iniciada a tendência de baixa. Por quê? Um topo menor do que o topo anterior. Antes a gente estava fazendo topos, tá? Topo ascendente, ok? Isso aqui foi só uma respirada para voltar a subir. A gente está fazendo essa movimentação e aí perdemos, ok? Perdemos essa região aqui, tá? Então perdemos essa região aqui e tá tudo bem. Iniciamos a nossa tendência de baixa. Desde janeiro a gente tem visto o mercado cair forte, ok? Então, ó, se a gente pegar de janeiro para cá, inclusive, ó, de janeiro de 2020, ó, de janeiro para cá, nós caímos 64% já, tá? Mas enfim, vamos lá. Bitcoin agora, tá? A gente teve essa queda aqui, que foi a quebra da FTX, onde a gente perdeu a nossa base de 18 mil dólares nessa região aqui. Nós perdemos, de fato, nossa base dos 18 mil dólares com a quebra da FTX. E tá tudo certo, acontece, mas é um grande problemão, porque isso realmente pode desencadear uma quebra em outras corretoras, ok? Por isso que vieram agora com um Proof of Funds, se eu não me engano. Você acaba provando o que seu fundo realmente tem. O caso da FTX é que eles usavam o capital dos clientes para entrar alavancado no mercado, tá? Mas vamos lá. Então, desde junho para cá, a gente tem visto essa movimentação. Teve a quebra da FTX. A quebra da FTX devolveu para o mercado 26%, 25%, 23% com fechamento aqui mais ou menos, tá? Gráfico diário, então a gente pode ver que nós temos essa nossa linha de tendência de baixa aqui nessa região. Caso a gente consiga romper essa região aqui, a gente entre num fôlego de alta, que a gente pode buscar a região dos 24 mil dólares aqui. Eu acho improvável, bem improvável. Eu acho que isso pode acontecer para março, um pouquinho para frente. A gente talvez nós possamos ver essa reação de mercado, tá? Mas enquanto isso, eu acredito que o Bitcoin vai chegar aos nossos 12 mil dólares, onde eu ficaria muito feliz, tá? Muito feliz, porque eu ia poder comprar bastante Bitcoin, ok? Mas enfim, isso não importa muito agora. Vamos lá. O Bitica fazendo essa movimentação aqui, fazendo essa lateralização depois dessa queda da FTX. Ele voltou um pouquinho e começou a fazer essa lateralização. Vocês podem ver que até formou uma bandeirinha aqui, rompeu para cima. Lucas, foi aqui que você pegou? Foi exatamente aqui que eu peguei. Aqui, se não me engano, é dia 13, dia 12 de dezembro. É aqui que eu entrei. Dia 12 de dezembro, eu entrei na operação, porque eu estava vendo, vou até ir pro gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, dia 12 de dezembro. Foi quando houve essa movimentação aqui, tá? A gente conseguia ver mais ou menos meio que uma bandeirinha aqui, tá? A gente estava vendo uma bandeirinha aqui, ok? Nessa região aqui, ó, ponto. Foi mais ou menos aqui que eu entrei, tá? Dia 12 de dezembro, 5 horas da tarde. Depois eu até dou uma olhada no trade para mostrar para vocês de fato, ok?
Mas foi mais ou menos essa região aqui. Quando eu vi que segurou no suporte no 4 horas, segurou no suporte, rompeu as nossas EMAs, nossas médias, 20, 50 e 100, tá? A gente rompeu isso aqui. Eu entrei mais ou menos nessa confirmação aqui, quando voltou aqui um pouquinho, segurou na média móvel, o próximo candle segurou aqui de novo, e aí eu entrei, porque eu vi que o mercado estava segurando essa reação de mercado. Quando fechou aqui um pouquinho acima, eu entrei. Eu entrei certo, foi um pouco imprudente, porque... Lucas, por que foi imprudente? Porque estávamos com a nossa média 200 aqui na cara, mas eu acreditava que logo mais a gente poderia ter um respiro até esta região aqui de 18.500 dólares, tá? Eu acreditava que a gente podia ter esse respiro até os 18.500 dólares. Tanto é que o meu take profit era em 18.500 dólares, tá? Para ser mais exato, era em 18.450 dólares, tá? O mercado não chegou nessa região, ok? E daí voltou tudo e eu tomei com força, tá? Mas acontece, é a vida. Quando aconteceu isso, eu não estava atento no mercado, eu tinha acabado de voltar da minha físio, fui ter algumas reuniões pra rua e me lasquei. E é a vida. Não bateu no meu take profit e começou a derreter o mercado. Tá? Derreter em que sentido? No sentido de cair 10%. E aí eu me lasquei, fui liquidado no mercado, que estava alavancado. E foi basicamente isso. Tomei essa. Mas é a vida, tá? Acontece. Na real, eu perdi dinheiro em BTC. Em BTC eu devo ter perdido uns 10 mil, tá? E a outra eu perdi, que foi em LTC, tá? Que a gente pode ver que houve o mesmo movimento, ok? Em LTC, a gente teve o mesmo movimento. Vou até no gráfico diário vou mostrar, tá? É que tava tudo traçado, se vocês quiserem. Eu acho que eu vou traçar com vocês para vocês verem eu traçando o mercado, tá? Mas ó, dia 12 de dezembro foi nessa região aqui, tá? Dia 12 de dezembro. Eu entrei, tá? Isso é verídico, tá? Eu entrei em LTC, no trade LTC, mais ou menos aqui, tá? Foi aqui mesmo, dia 2 de dezembro. E eu vi essa movimentação, esse rompimento aqui, tá? De 8%. Lucas, como que você viu? Eu tava mais ou menos traçado assim, tá? Mais ou menos. Mentira, mas não lembro como que tava no gráfico. Acho que tava traçado mais ou menos assim mesmo, tá? E eu vi que segurou também, que tinha um suporte, ó. Tava formando isso aqui nessa região. Então foi exatamente o que eu tracei, mais ou menos. Tá? Foi mais ou menos isso. Eu falei, Bitcoin tava subindo. Eu tava vendo essa movimentação do Bitica. Eu falei, vai animar junto. Então eu vou entrar. E entrei e tive isso aqui. Tá? 8%. Tá? Foi mais ou menos isso. E depois o mercado foi lá, junto com aquela queda, devolveu tudo. Ok? Agora 17, menos 17%. O que a gente tem que aprender com isso, tá? Geralmente é algo que eu já faço, tá? Mas eu errei em não ter feito, tá? E eu vou passar essa dica pra vocês. Alvos não é um alvo. É o alvo 1, 2 e 3, ok? Então, alvo 1, vende 25%. Ou dependendo, se você se sentir um pouco mais inseguro, bota alvo 1 e alvo 2, um 50%, 75% e o outro 25% ou 50%. Então, alvo 1, por exemplo, 25%. Alvo 2, 50%. Alvo 3, tá? 25%, com stop no alvo 2 ou no alvo 1, bota o stop no alvo 1, qualquer coisa você já garante 25% no restante, mas coloca um alvo 3,
tá? Então você vai sair no lucro de qualquer forma. Então essa é a primeira coisa, ok? Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa. Calma, deixa eu tomar um cafezinho. Pronto. Segunda coisa, além do alvo 1, alvo 2, alvo 3. Fique atento às notícias. Vou mostrar para vocês o que causou essa perda, tá? Foi uma notícia. Então, esse é ponto 2. Ponto 3. E eu sabia da notícia, tá? Então foi erro meu mesmo. Não é tipo, ai, mas eu não vi isso aqui. Se você não viu, também é erro seu, tá? Começa por aí. Mas eu me lasquei. Aí é a vida. Acontece, é dinheiro e dinheiro a gente recupera, tá? Então assim, alvo 1, alvo 2, alvo 3, ou seja, identifique seus alvos, onde você entrou, onde você quer sair. Caso caia, coloca um stop, tá? Pra você perder 10% daquilo que você colocou, no máximo, ok? Então assim, deixa o stop bem colocado. Não fica, mas o mercado vai voltar, Não seja imprudente. Ok? Não seja imprudente. Seja racional. Não é, o mercado vai voltar, o mercado vai voltar. Aí ele te engole, e sai liquidado. Tá? Perdi 45 mil reais, sendo o que eu dei o stop. Tá? Eu olhei e falei, mano, que é um peito pra quem tá cagado, né? Estopei. Vamos ver? Lucas, você estopou? Sim, eu estopei, velho. Eu estopei, graças a Deus. Por que eu falo graças a Deus? Porque eu estopei mais ou menos nessa região aqui, ó. 17.500. Foi aqui. Aqui eu estopei. Mais ou menos. Tá? Quando eu vi que ia perder a nossa média móvel, nossa média de 200, eu estopei. Quando eu comecei a ver volume e etc. Um volume anormal entrando no mercado. E eu falei, estopei. Sim, era 5 horas da manhã, eu tava acordado, tá? Eu não durmo, ok? Enfim, eu tenho dó do namorado da minha filha, né? Caso eu tenha filha. Mas, bora que bora, vai. Vocês podem ver que depois, caiu, mas isso aqui eu teria sido liquidado. Eu teria perdido tudo que eu coloquei, não 45 mil. Tá? Então assim, gente. Errei. Eu poderia ter perdido tudo. Lógico, tudo daquela determinada operação, né? Então assim, não seja imprudente, ok? Outra coisa. Esqueci outra coisa. Indicadores de mercado. Como assim indicadores de mercado? Vamos dar uma olhada? Então a gente pode dar uma olhada que no gráfico de 4 horas, quando a gente está batendo nessa região aqui, dos 18.324 dólares, para buscar os 18.500, no nosso mercado, no nosso RSI, tá? Para quem não sabe o que é RSI, é índice de força relativa, tá? Vocês podem ver que a gente tem um topo nessa região, e não só nessa região, como aqui nesse gráfico, a gente estava entrando em sobrecompra. O que é sobrecompra? Quando o mercado ele tá mais comprado do que o normal. Sobrevendido, Lucas, o que é sobrevendido? Sobrevendido é quando sobrevendido. Vou explicar para você. Sobrevendido é quando o mercado está subestimando o valor daquele ativo. Por exemplo, aqui no gráfico de 4 horas. Então, no gráfico de 4 horas, aquele ativo está sendo subestimado, tá? O valor dele. E quando ele está muito alto, está muito baixo, ou seja, aqui, quando ele perde essa região aqui, tá? Essa região roxa, quando ele perde para baixo, é porque ele está sendo superestimado, tá? É basicamente isso. Eu acho que é o contrário, subestimado e superestimado. Mas enfim, deu para entender, né? Vamos lá. Então é basicamente isso que aconteceu. Eu poderia ter visto, se eu tava vendo isso aqui, eu falei, não, no máximo o que vai acontecer? Ele vai fazer este movimento aqui, ó.
bater aqui e voltar. Porque já aconteceu várias vezes de bater e voltar, tá? No mercado, sabe? Ó, aqui, ó, ele teve alguns retoques, tá vendo? Então a gente já viu isso outras vezes no mercado, de tipo assim, ele não chegar e cair direto. Mas enfim, né? Não tem nem o que dizer, pra ser sincero. Agora, Lucas, quais foram as notícias? Vou mostrar agora quais foram as notícias. Vamos pro dia 13, dia 12 de dezembro. É aqui mesmo que eu quero. Dia 12 de dezembro, que foi quando eu entrei, tá? A gente veio com o IPC, ou seja, com o CPI. Para quem não sabe o que é isso, é o índice de preço ao consumidor. Então, a gente consegue medir, a gente consegue entender como funciona a inflação a partir do momento que você entende como funciona o índice de preços ao consumidor para o mercado americano. É que nem o DXY. O que é o DXY? É o dólar, tá? É o dólar diante de outras moedas. Então, eu vou mostrar um negócio bem prático aqui para vocês no gráfico, tá? Deixa eu voltar pro gráfico aqui. O DXY, a gente pode ver que enquanto o DXY ele está caindo, então vamos ver, enquanto o nosso DXY está caindo, a nossa S&P 500 ela está subindo. Tá vendo? Nossa Nasdaq geralmente, enfim, geralmente ela tá subindo também no diário. Em geral, ela tá, na verdade, ela tá ali naquele lenga-lenga. Mas a nossa S&P 500 está subindo, enquanto o nosso dólar está caindo. O que é isso, Lucas? O que isso significa? Significa que assim, o DXY, o índice de moeda dólar americano, diante das outras moedas que existem no mundo, tá? Então, basicamente, quando isso acontece, a gente consegue, quando você vê o dólar caindo assim, ele abre a possibilidade de que o mercado exterior consiga investir nos Estados Unidos. Então, as ações começam a subir, ok? Então, o índice de preços do consumidor, ele basicamente mede a evolução de preço de bens e serviços nos Estados Unidos. Ele caiu, ou seja, as pessoas elas conseguem ter uma abertura, uma maior facilidade de contratar algum tipo de bem e serviço, porque ele vai estar mais barato. E isso faz o mercado subir, porque se sobra dinheiro, ele injeta dinheiro no mercado. Entende? Então é basicamente isso como funciona, tá? E assim, o anual, a projeção a anterior foi 7,7%, a projeção é de 7,3% e veio 7,1%. Isso foi maravilhoso para o mercado, tá? O mercado ele teve aquela alta lá, aquela alta do Bitcoin que eu mostrei, que foi exatamente esta alta aqui, quando a gente descobriu isso, ó, dia 12. Quando descobriu isso, disparou. O mercado começou a subir absurdamente. E eu devolvi tudo pro mercado. É engraçado, mas é verdade. Como que você devolveu tudo pro mercado, Lucas? Agora nós vamos ver no dia seguinte, dia 13 de dezembro, ok? Então, dia 13 de dezembro, a gente pode ver que a gente... Foi dia 13? Não foi dia 13. Acho que foi dia 14 de dezembro. Tá vendo? Foi dia 14 de dezembro, talvez. Talvez. Caramba, aqui. Projeções econômicas, taxa de juros. Foi aqui. Projeções econômicas, FOMC, declaração FOMC. Tá? Projeção taxa de juros nos quarters dos Estados Unidos, tá? Então, basicamente, se a gente for ver aqui, FOMC, Federal Reserve, Speech, Meeting Calendar, talvez a gente consiga ver aqui. Federal Reserve Projection. Aqui, Economics. Exatamente aqui. Vou deixar traduzido para vocês. Então, basicamente, a gente teve... Putz, não tá aqui. Eu queria exatamente achamos talvez 2022 range 2022
Mas é que vocês não vão entender, né? Tá em inglês. Enfim, é Trending Economics. Esse pack aqui tem aqui. Então aqui. Juros atual 4.4. Tá? Não é aqui de novo. Taxa de juro último e anterior. Ou seja, a gente subiu 50 pontos, tá? 0,5 na taxa de juro. E o que isso significa? Nossa inflação caiu, mas para que ela caísse, a gente teve que aumentar a nossa taxa de juro, tá? Isso é inversamente proporcional. Toda vez que o juro aumenta, a inflação ela acaba caindo, tá? Então assim, o juro aumentou em 0,5%, só que o mercado não esperava que isso acontecesse. Ele esperava que isso fosse acontecer em janeiro, justamente para que a gente conseguisse ter um aquecimento de mercado nessa época do ano, de Natal, enfim, sabe? Mas aconteceu isso, a taxa de juros ela aumentou. Enfim, é basicamente isso, não tem muito o que falar. A taxa de juros aumentou, o mercado não esperava isso. A gente pode ver aqui, ó, dia 14 de dezembro, o mercado começou a devolver tudo. Isso aqui foi 1 hora, vamos ver as 4 horas. 14 de dezembro, 4 horas. Foi quando a gente teve essa queda aqui, ok? Então é basicamente isso. Ou seja, as lições estão aqui. Indicadores de mercado, tem o RSI, tem as médias móveis, tem vários, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não seja imprudente. O mercado tá aí. Eu tô aqui para ensinar. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem contar comigo, tá? Vou editar esse vídeo para lançar ele hoje. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem contar comigo. Fechou? É nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu!